Olá para você, ligadinho aqui na TV Pai Eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria poder estar com você, entrar aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja acompanhando a nossa programação, para juntos nos aprofundarmos no conhecimento da fé. Esse programa feito com muito carinho para que juntos possamos nos dedicar à catequese, ao aprofundamento da Sagrada Escritura e ao conhecimento de temas que são relevantes para a fé cristã. Lembrando sempre que é muito importante a sua participação aqui na nossa programação. Uma alegria poder contar com a sua audiência e, é claro, você que já acompanha o trabalho do conhecimento da fé, convide mais pessoas para juntos estarmos em sintonia nesta grande troca de experiências neste programa especial desta semana. Vamos rezar juntos para pedir ao Senhor as disposições para vivermos bem o tempo quaresmal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão de nossa mãe, a mãe do perpétuo socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu tenho um convite especial a fazer a você. Entre em contato hoje mesmo com a nossa central de relacionamento para enviar sua mensagem, o seu pedido de oração ou também tomar a decisão que faz toda a diferença, de fazer parte da família Filhos do Pai Eterno. Ligando para nós ou acessando as nossas redes sociais, @Basílica Pai Eterno, você faz toda a diferença na obra de construção do novo santuário. Faça parte da nossa família de amor. Ligue para nós ou nos envie uma mensagem pelo WhatsApp no 62 3506 9800. Diga sim a esse convite ou acesse o nosso portal paieterno.com. Se você está com seu smartphone, acesse a sua loja de aplicativos e baixe gratuitamente o app Pai Eterno. Será sempre motivo de grande alegria estarmos juntos através da comunhão dos meios de comunicação. A Quaresma é um período litúrgico de preparação espiritual para a Páscoa, iniciando-se na quarta-feira de cinzas. É um tempo de conversão, de penitência e renovação da nossa fé, levando todos os batizados e batizadas a uma maior proximidade com o Pai Eterno e ao chamamento para o arrependimento de seus pecados. Culmina no período da Semana Santa, quando se celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o centro de nossa celebração de fé. E para aprofundarmos mais sobre o tema do período quaresmal, eu tenho a alegria de ter aqui dois convidados, um deles já bem conhecido dos nossos telespectadores, por conta do tempo de nossa comunhão, ainda no Santuário do Bom Jesus da Lapa, mas hoje ele serve a igreja na condição de bispo. É Dom João Batista Alves do Nascimento, bispo da Diocese de Barra, na Bahia. Dom João Batista, seja bem-vindo. Olá, meu querido Padre Wellington, que alegria. É um prazer novamente poder estar aqui participando diretamente com os nossos queridos telespectadores que acompanham a TV Pai Eterno, poder estar novamente falando com o Senhor. Isso é bom demais, a gente fica feliz novamente de poder participar e contribuir, né, com a nossa igreja através desta maravilhosa TV, que é a TV Pai Eterno. Estou muito feliz pelo convite, né, e estamos aqui à disposição. Também está aqui conosco dentro dos nossos estúdios o Padre Isaías Oliveira da Silva, ele que é missionário do Sagrado Coração.
Exatamente. E vigário paroquial da paróquia Santa Rita de Cássia, aqui em Goiânia. Padre Isaías, bem-vindo. Muito obrigado, Padre Wellington. Uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, compartilhando um pouco desse momento tão importante que é a Quaresma e dirigindo também a todos os filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Dom João Batista, eu começo com o senhor perguntando, diante da sua experiência enquanto missionário redentorista e agora nos últimos tempos enquanto bispo, como o senhor define o tempo quaresmal na vida do fiel cristão? É um tempo, assim, Padre Wellington e demais que nos acompanham, que poderia definir como um tempo de um verdadeiro retiro espiritual para nós, né? Cristãos católicos. É um tempo de exercícios espirituais que a Igreja nos convoca de uma forma mais intensa. Consequentemente, é esse tempo para a gente poder, assim, pensar um pouco sobre a nossa vida, né? Porque esses 40 dias que teremos para a vida, né, assim, espiritual nossa mais intensa, visualizando o centro da nossa fé, que é a paixão, a morte e ressurreição de Cristo, a Páscoa de nosso Senhor, né? Então, assim, eu digo que o tempo da Quaresma é um tempo de um retiro espiritual para nós, né? Isso é um ponto. Depois, dentro desse retiro, os exercícios espirituais que a Igreja vai agora nos apontando para isso. Então, sim, é um tempo muito importante para um crescimento, aquela pessoa que visualiza, olha, eu quero fazer um itinerário espiritual rumo a um crescimento, né? Esse crescimento aponta para uma comunhão maior com Deus. Perfeito. Então, poderia dizer que enxergo o tempo da Quaresma dentro deste conceito. Perfeito. Padre Isaías, quando as pessoas elas se deparam com esse convite, né, que no itinerário litúrgico da vida da igreja é feito para vivenciarem a Quaresma, de onde vem essa realidade Quaresma, né? De onde isso surge? Surge num contexto bíblico? É a partir da experiência de Jesus que a igreja abraça esse período? Quando a gente olha no contexto litúrgico, no contexto teológico e principalmente na nossa vivência como prática da vida de fé da igreja, a gente vê que essa movimentação quaresmal, ela já existia na vida dos personagens bíblicos, do homem e da mulher nas histórias bíblicas, quando a gente, por exemplo, denota que essa numerologia bíblica, ela aparece de maneiras muito, muito consecutivas na história do povo de Deus. A gente encontra os eventos bíblicos que narram um período, uma quarentena, podemos dizer assim, desde o momento do dilúvio, que são 40 dias, 40 noites do dilúvio. A mesma coisa quando Moisés sobe ao Monte Sinai e fica 40 dias e 40 noites em oração até receber as tábuas da lei. A mesma coisa com Jesus também, que entra depois do seu batismo, entra no deserto, movido pela força do Espírito Santo e inicia aquilo que é a prática que todos nós cristãos católicos fazemos todos os anos, que é a Sagrada Quaresma. Esse movimento de Jesus de entrar no deserto também é um movimento que nos convida a também entrarmos no deserto da nossa vida, superarmos as tentações e fazermos também esse processo de iluminação através do convite da Quaresma, que é um convite de transformação. Perfeito. Dom João Batista, quando a gente fala de Quaresma, o senhor lembrou que é um retiro espiritual para o nosso povo, né? Podemos dizer que é um retiro que a igreja propõe para toda a comunidade. Mas quem primeiro fez esse itinerário e que dá todo o sentido para nós foi o próprio Jesus, não é mesmo? Qual foi o impacto da Quaresma vivida por Jesus na nossa vida? A gente pode partir de um princípio assim, Padre Wellington, que a nossa vida é vida em Cristo, não é? Quer dizer, o batizada, a pessoa que ela toma a decisão de viver a fé cristã, então não é um conjunto apenas de pensar sobre algo, né? Mas é um estilo de vida, então, essa vida em Cristo. Aí a gente enxerga a vida de Cristo, né?
E a vida de Jesus é a vida que passa pelo crivo da paixão, morte e ressurreição. Quer dizer, é olhar essa vida de Jesus e ver a vida de Jesus impacta o que na minha vida, né? Daí, me dar condição de que, fazendo essa leitura, e o tempo da quaresma é propício para isso, da leitura da vida de Jesus, né? Paixão, morte e ressurreição. Eu posso começar a entrar numa consciência maior de dar sentido à minha vida, né? Quer dizer, encontrar as razões pelas quais eu, hora ou outra, estou passando por uma situação difícil, de dor, de sofrimento, de angústia, de mal-estar, de desconforto, né? Que é todo esse evento de Jesus, né? que vivenciou essa experiência, né? Mas não ficou ali, né? Quer dizer, a experiência também de Cristo, a experiência da alegria, a experiência da serenidade, do equilíbrio, a experiência de não deixar que a dor, o sofrimento, que a perseguição, que a maldade do outro, né, viesse o desestabilizar ou colocar numa situação depressiva, né? E então ele enxerga a vida, né, diante desses acontecimentos com uma razão, né? Quer dizer, tem uma razão, tem um sentido. E aí faz a experiência dessas dores, desses sofrimentos, das situações espinhosas, experiência da alegria, da glória, da vida plena, né? No sentido mais amplo e último do viver, né? E isso, então, impacta a nossa vida e deve impactar nós que daí fomos batizados e vinculamos a nossa vida à vida de Cristo. Quer dizer, viver essa experiência também com Ele, nele e com Ele, né? Então, assim, a quaresma, então, é o tempo propício para a gente aprofundar, né, sobre essa questão existencial nossa mesmo, né? Uma questão existencial que passa pelo crivo espiritual humano. Então, dar para nós a condição de encontrar as razões pelas quais nós sentimos dores, nós sofremos, e também as alegrias, a esperança, né, renovar sonhos. Então, dar para você esse sentido. Padre Isaías, quando a gente fala do início do tempo quaresmal, as celebrações na vida da igreja nos conduzem para o dia da quarta-feira de cinzas. As cinzas têm todo um sentido e a celebração da quarta-feira que abre o tempo da quaresma também tem um sentido. Como é que o senhor olha esse sentido para quem está nos acompanhando? As cinzas, elas têm um sentido bíblico muito importante. Quando a gente olha, por exemplo, relatos bíblicos, dizem que um sinal da penitência era justamente as pessoas se sentarem sobre cinzas ou colocar as cinzas sobre a cabeça. Às vezes, fatos como esse a gente encontra, por exemplo, nos relatos de Jonas, quando Jonas entra em Nínive e convida o povo à conversão, à mudança de vida. É justamente isso que acontece, essa proposta de conversão, e as cinzas trazem esse sinal visível do desejo de conversão. Mas é importante a gente recordar que a cinza é a tomada de consciência da nossa natureza, da nossa finalidade última. Porque quando nós formos à quarta-feira de cinza às nossas comunidades, participarmos da celebração das cinzas, nós vamos receber a imposição das cinzas, seja na cabeça ou na fronte, e poderemos ouvir duas fórmulas, duas frases daquele que vai nos impor as cinzas, que é convertei-vos e crede do Evangelho, ou a frase que normalmente a gente prefere nessa celebração, de lembrar, lembra-te que é pó e que ao pó retornará. Certamente para nós, quando a gente ouve essa segunda fórmula, essa segunda frase, é para poder simplesmente, de maneira muito singular, nos recordar aquilo que é a nossa finalidade última. O grande processo que o tempo quaresmal faz no coração de cada um de nós é um processo de libertação. E quando nós entramos na quaresma, através da celebração da quarta-feira de cinzas, é justamente isso que nos é proposto, um caminho de libertação. No ponto de vista existencialista, essa frase dizer que lembra-te que é pó e ao pó retornará, é simplesmente dizer que lembra-te que tudo que você possui aqui, os amores, os afetos, os bens, tudo aquilo que você tem permanece e você voltará à sua natureza última,
porque é o pó. Certamente essa frase, no ponto de vista religioso e na perspectiva filosófica existencialista, vai nos recordar aquilo que é a nossa finalidade. A celebração das cinzas vai nos conduzir diretamente para nos devolvermos a simplicidade ao ponto básico e originário da vida. Nós somos pó e ao pó vamos retornar. Dom João Batista, quando nós falamos das cinzas, essas características que o Padre Isaías trouxe estão presentes também na própria celebração. Por que é tão importante, por exemplo, para o fiel participar dessa celebração da quarta-feira e é pedido até que tenha disposições durante aquele dia para participar da celebração, né? Afinal de contas, é um dia de jejum e de abstinência, né? Por que essas características estão associadas a esse dia? Veja, Padre Wellington, é muito importante a gente recordar o valor da simbologia, né, para a nossa vida. A simbologia ela tem uma força muito grande, né, para a gente. E daí que, na medida que a gente olha para as cinzas, né, e toca nela e permite que o nosso corpo também seja tocado pelas cinzas, estamos fazendo um exercício espiritual, buscando incorporar em nós mesmos a virtude da humildade. Porque, assim, primeiro que a gente enxerga essa condição nossa, né, de que do pó, né, da terra, do Adamar, chamado, né, Adão, o primeiro vivente que veio da terra, veio do pó, né, o homem da terra, né, Adamar, Adão, e assim nós somos. Depois, daí que, enxergando isso, a gente vai entender que somos todos de uma mesma matéria, somos todos de uma mesma matriz, né? Pensada por Deus, né? O ato da criação comum para todos nós, de que o espaço da criação é o espaço para mim, para qualquer um outro ser humano, né? Então, somos todos de um mesmo útero, né? Podemos assim dizer. E isso implica justamente ao exercício da virtude da humildade. Então, por que esse orgulho? Por que essa vaidade toda? Por que achar que eu sou tão melhor do que o outro, né? Se somos do mesmo espaço da criação, da mesma matéria, não é? Então, isso é um dado muito importante para nós, e a Igreja, sabiamente, se serve dessa simbologia para nos ajudar justamente a pensar sobre isso. Nós vamos fazer a nossa primeira pausa aqui no Conhecimento da Fé dessa semana, que trata sobre o período quaresmal, esse período tão importante que toda a igreja é convidada a experimentar. E na volta nós vamos conversar mais com os nossos convidados, Dom João Batista e o Padre Isaías. É hora do nosso rápido intervalo, daqui a pouco estou de volta, volte conosco. Estamos de volta com o nosso Conhecimento da Fé desta semana, que trata do tema do período quaresmal. Este tempo que é de fundamental importância para a caminhada cristã do povo de Deus. No primeiro bloco nós falávamos que é um período de retiro espiritual para todos nós, de um chamamento à conversão e de uma reflexão da nossa condição, lembrando a simbologia das cinzas, né, que são colocadas sobre nós na abertura do tempo da Quaresma. Quarta-feira de cinzas, nós recebemos este sinal. Estão conosco o bispo da Diocese de Barra, na Bahia, Dom João Batista Alves do Nascimento, e aqui no nosso estúdio está o Padre Isaías Oliveira da Silva, ele que é missionário do Sagrado Coração. Padre, eu começo esse bloco com o senhor perguntando sobre as práticas espirituais, porque o período da Quaresma é um período que muitas pessoas procuram e é exortado pela Igreja que se abrace algumas práticas espirituais.
que ajude a viver esse tempo de retiro espiritual, de ajuda na intimidade com Deus. Qual o sentido de abraçar essas práticas espirituais e se delas a gente pode tirar algum proveito para a nossa conversão, para a nossa caminhada de fé? Nós temos 3 práticas que nós somos convidados pela igreja a termos ao longo da quaresma, que é o jejum, a esmola, também chamamos de caridade, e a oração. É bom a gente recordar também, Bento XVI ele ilustrou muito bem isso na primeira quarta-feira de cinzas do seu pontificado. Bento XVI ele trouxe para a gente uma reflexão muito bonita naquela primeira quarta-feira de cinzas, que ele trazia essa imagem do jejum e da esmola como sendo um processo que nós fazemos para podermos nos tornar senhores de nós mesmos, que é o processo que a gente faz para poder se libertar dos prazeres e vontades que o jejum e a esmola buscam fazer em nós. Porque em determinada situação a gente vive muito por conta dos senhores deste mundo, que é o senhor do ter e o senhor do poder. Então, muitas das nossas atitudes estão pautadas em cima desse desejo do ter e do poder. O jejum e a esmola visam nos desprender e nos libertar justamente desses senhores, desse mundo. E temos que entender muito bem que quando a gente fala da oração, a oração é ela que vem em terceiro. Primeiro a gente fala do jejum, falamos da esmola e em terceiro a gente fala da oração. Não porque ela é a última, mas porque a oração ela conjuga ao nosso jejum, ela está conjugada ao jejum e ela está conjugada à esmola, à caridade. Porque quando nós falamos de uma realidade, por exemplo, de uma pessoa que ela faz jejum determinadas vezes ao ano, se ela não tiver experiência de oração, não é jejum, é dieta. E a gente tem que ficar bem claro e ter bastante consciência sobre isso. A pessoa que ela abraça o jejum com a oração, ela está fazendo uma prática, um exercício espiritual de abstinência. Uma pessoa que ela, por exemplo, que deseja emagrecer e tudo, ela vai fazer dieta. A diferença da dieta e do jejum está justamente aí. A presença, o jejum está conjugado à oração. É isso que torna ele uma prática espiritual. E a mesma coisa acontece com a esmola, com a caridade. Uma caridade, uma esmola que é dada sem o exercício da oração, a prática da oração, é um assistencialismo social. E quando a gente está falando da esmola da caridade, nós estamos falando de uma prática que ela é conjugada justamente com a experiência da oração. E qual o objetivo nosso, enquanto igreja, ao termos a prática do jejum, a prática da esmola, conjugada com a oração? É que a gente possa fazer um caminho de conversão e de libertação. Por mais que a gente viva em momentos cada vez mais propícios entre o Senhor do ter e o Senhor do poder, o que a gente quer com a quaresma é fazer um caminho de transformação e de libertação. E que as práticas quaresmais nos conduzem justamente para isso. Dom João Batista, quando nós falamos do tempo da quaresma, com essas práticas, né, a prática do jejum, da oração e da esmola, tem todo esse sentido, como o padre Isaías disse, de buscarmos a conversão. Mas esse ano tem um contorno, eu acredito, que casa muito bem para nós, que é o ano do jubileu. E o Papa Francisco nos convida a sermos peregrinos da esperança. Eu acho interessantíssimo porque Dom Rino Fisichella diz que um dos símbolos do jubileu é o peregrinar, que não é propriamente um objeto, mas é uma atitude dinâmica, né? E quando a gente fala, às vezes, da esperança, algumas pessoas podem equivocadamente imaginar que esperança esteja relacionada, às vezes, ao verbo do esperar. E não é bem isso, né? Não é ficar parado esperando chegar a alguma coisa ou alcançar algo. Mas, pelo contrário, na dinâmica da vida, do peregrinar, chegarmos a possuir essa virtude que é dada por Deus e que às vezes é tão discreta. Como nós poderíamos entender uma quaresma diferente, vivida sob a ótica do jubileu da esperança, Dom? Padre Wellington, muito propícia a sua pergunta, viu? Porque realmente nós estamos em um tempo especial, né, do jubileu, o jubileu da esperança, e vivenciando o tempo da quaresma,
dentro do jubileu, então a gente pode enxergar como é belo e também como é propício a que a gente fazer, de fato, uma união desses dois momentos especiais da nossa vida, não é? Pois, na Quaresma, justamente, a gente tem aí esses exercícios espirituais que a Igreja anualmente já nos recorda, né? Da importância da gente poder intensificá-los, né? Jejum, a oração, caridade. E se nós estamos dentro do ano do jubileu, aqui a gente logo visualiza também que o jubileu é característica própria do jubileu, né? A gente celebrar o jubileu com festa, com alegria, né? Por esse momento especial, e aqui a gente está falando do jubileu de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Da sua vida entre nós, então é celebrar com júbilo mesmo, com muita alegria, com festividade. Mas não é só um momento apoteótico, não é? E um grande espetáculo. É um tempo especial de renovação espiritual, de aprofundamento da nossa fé. Daí que entra aqui exercício espiritual também para a nossa vida, a exemplo da Quaresma, né? Que aponta a Igreja. Quais são esses exercícios espirituais que dentro das comemorações do jubileu nos são indicados pela Igreja? Caridade, né? A caridade, a peregrinação, né? Que é esse sair de si, esse deslocar, né? A peregrinação que entende-se como também uma viagem interior, né? Esse pensar um pouco sobre a sua condição de vida aqui neste mundo, como que você realmente está, quais são as respostas que você vem dando diante dos apelos do mundo, né? Então, assim, fazer essa viagem também nesse mundo interior que você tem, não somente uma viagem assim geográfica, saindo pelas estradas, que tem seu valor, sua importância, mas é olhar também para si. Exercício espiritual da misericórdia, porque é próprio do jubileu o tempo da gente refletir, rezar e exercitar a misericórdia, não é? Que também está dentro do exercício que se pede na Quaresma. E a esperança, porque assim, como nós poderemos entender a vida de uma pessoa que se apresenta como seguidora de Cristo, se não tem esperança? Não tem coerência, né? Então, assim, a esperança, como bem o senhor disse, Padre Wellington, a esperança que não é simplesmente cruzar os braços e ficar esperando. Esperança significa positividade. Esperança significa justamente estar em pé, estar com essa vida realmente confiante no Senhor, saber que você não está sozinho, você não está sozinha, de que Deus não vai lhe abandonar, não lhe abandona, né? Esperar no Senhor. Então, são exercícios que se conjugam, né? Tanto os exercícios espirituais da Quaresma, quanto os exercícios espirituais que o jubileu nos aponta. Então, assim, é um tempo realmente muito especial para nós, essa Quaresma, olhando aí com a celebração do jubileu. Quando o Padre Isaías, Dom João Batista nos lembra dessa responsabilidade, né, de vivermos essa Quaresma de um modo diferente, né, embalados sobre o tema do jubileu, peregrinos de esperança, nós podemos dizer que implicitamente em toda a Quaresma nós fazemos esse itinerário, né? Mas agora talvez seja de modo mais explícito, porque o itinerário quaresmal é um peregrinar e a virtude da esperança, apesar de ser a mais discreta das virtudes teologais, ela é necessária de cultivo, é preciso observar mais profundamente para constatarmos se a nossa esperança de fato ela está firme
né, em Jesus, ou se ela é, na sua superficialidade, ainda frágil. Então é preciso observar isso como um convite a viver uma quaresma diferente nesse ano de jubileu. O senhor é muito jovem, acredito que o senhor viveu já o jubileu aí do ano santo, do ano 2000, do jubileu da misericórdia, né, 2016, e agora o jubileu ordinário de 2025. Como é que o senhor observa essas realidades, né? Conjugando a quaresma com a experiência do jubileu? A experiência do jubileu traz para nós justamente aquela imagem das categorias que nós somos convidados também a ter para o ano jubilar. Porque a experiência jubilar, ela também não é uma novidade que nós estamos trazendo enquanto igreja. Quando nós olhamos os textos sagrados, a Sagrada Escritura, nós já vemos que o povo de Israel tem uma experiência de ano jubilar também, de fazer jubileus. E o jubileu justamente também é para poder nos convidar a assumirmos as categorias próprias desse ano. Porque para vivermos bem um ano jubilar, a gente tem que assumir aquilo que é próprio desse ano. E Jesus, quando anuncia o ano jubilar de sua chegada, ele diz com muita clareza que ele veio para a libertação dos cativos, veio para poder devolver a vista aos cegos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Então a gente precisa tomar posse desse lugar. É preciso se colocar no lugar de estrangeiro, é preciso se colocar no lugar de cego para recuperar a vista, e é preciso se colocar no lugar também de quem está preso também. Quando a gente assume esse itinerário quaresmal à luz desse ano santo que nós estamos tendo essa oportunidade, a gente tem um lugar para poder ocupar. E o lugar que nós somos convidados a ocupar, talvez principalmente nessa quaresma, para bem vivermos esse ano santo, são esses dois lugares que eu até proponho de chamá-los de lugares teologais, que é o lugar do estrangeiro, o lugar do pobre e o lugar da pessoa que está presa. São os lugares que a gente somos convidados a nos colocarmos para podermos caminhar nessa quaresma e principalmente nesse jubileu da esperança. João Batista, quando falamos da realidade do peregrinar, esse movimento, além de físico, ele também é espiritual, né? Quando nos propomos a acompanhar, por exemplo, o itinerário quaresmal. Isso mesmo. Então, assim, é um entendimento que nós precisamos sempre reafirmar, né? Porque senão a gente pode correr um risco de fazer um exercício apenas exterior, né? E isso já foi superado, né, dentro da espiritualidade. A gente, justamente ali nós chamamos assim o século do ouro, né, com dos nossos grandes santos espirituais, místicos, né? Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, século XVI, fala o século de ouro da espiritualidade. Então, assim, nos ajudaram muito a fazer essa superação de que exercício espiritual não pode ficar unicamente sendo pautado por vias externas. Então, esse caminho interior, essa peregrinação interior, fundamental para nós, fundamental, para a gente poder crescer, né, de forma sadia. E aí tem coerência verdadeiramente com a nossa fé. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo. Na volta, nós vamos continuar falando sobre a importância do período quaresmal na vida de nossas comunidades, na vida das nossas famílias. Vou para um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta e eu conto com a sua companhia. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta semana, falando sobre o período quaresmal, período em que todos nós somos convidados a caminhar como peregrinos junto à pessoa de Jesus Cristo, nos aprofundando no exercício das virtudes. E, é claro, refletindo sobre a nossa finitude, sobre as verdades eternas, a fim de que o nosso coração se sensibilize para uma conversão verdadeira, para uma conversão real. Estão conosco Dom João Batista, bispo da Diocese de Barra, e o Padre Isaías, missionário do Sagrado Coração. Nesse terceiro bloco, eu queria falar um pouco sobre como nós podemos viver bem a nossa quaresma. Eu acredito que existem muitas possibilidades de experimentar a quaresma.
E é interessante porque observar o nosso povo nos leva a aprender também de disposições que muitas pessoas podem imaginar assim, mas isso talvez não atraia, talvez as pessoas não queiram. Mas o nosso povo é um povo que gosta de rezar, é um povo que gosta de fazer penitência, é um povo que se esforça para viver intensamente os momentos litúrgicos que a igreja propõe. Diante disso, eu começo com Dom João Batista. Como nós podemos começar orientando aí as pessoas a viverem bem a sua quaresma? E aí, levando em consideração as diversas realidades do nosso país. Temos lugares onde existe sacerdote, né? E tem lugar onde o padre passa de vez em quando. Mas nem por isso, pela falta do sacerdote, a pessoa está dispensada de viver a quaresma, né? É verdade, verdade. É uma responsabilidade grande nossa como padres, líderes religiosos, né, bispos, enfim, a gente organizar para isso, motivar as nossas comunidades em relação a formar a consciência das nossas comunidades, né? Então, isso é um primeiro ponto. Segundo, também preparar as nossas atividades para esse período da quaresma. A preparação ela é necessária porque motiva, cria um espírito em torno daquilo que nós vamos celebrar, né? A realidade que nós estamos ali a vivenciar. Então, isso é fundamental, né, para a gente. Essa motivação e criar um espírito em torno do período celebrativo, não é? Isso acho que não pode faltar em hipótese alguma para ajudar o nosso povo assim, na vivência. E daí, então, entendo que a gente vai propondo aquilo que é da igreja. Não vamos inventar, né? Assim, coisas outras, porque já tem uma riqueza o que a igreja nos propõe. Do ponto de vista litúrgico, né? Celebrativo, todas as celebrações que estão aí, a gente realizar, pensadas, né? Muito bem elaboradas. É só a gente seguir o que ali, assim, uma riqueza da igreja. É o que a gente está tentando. Está errado. Então, se servir dessa riqueza que a igreja tem, né, do ponto de vista litúrgico, celebrativo. E depois, não pode faltar essa consciência que tudo aquilo que é celebrado, tudo que nós nos colocamos assim em oração, precisa ser transformado também num estilo de vida, um jeito de ser. E aí é o nosso testemunho e o que nós iremos propor para a comunidade, né? Olha, o tempo da quaresma é um tempo dos exercícios espirituais, das obras de misericórdia espirituais, né? Quer dizer, dar bons conselhos, ensinar, perdoar, consolar, sofrer com paciência, porque Deus está conosco, né? As nossas lágrimas são também as lágrimas de nosso Senhor. Deus não está do lado só de quem está rindo, de quem se acha que está num estado de vitória, de conquista, caminha com todos nós. Né? Então, assim, essas obras, as chamadas obras de misericórdias espirituais, as obras de misericórdias corporais, né, que nós precisamos também intensificar isso no entendimento das pessoas. Né? Olha, tem a pessoa que não tem algo para comer, precisamos amparar, socorrer, vamos lá, né? Não tem uma roupa, está doente, vamos chegar até lá, vamos visitar, precisa de um remédio, porque isso expressa a nossa fé, expressa de fato, né, todo aquele exercício espiritual que nós nos propomos a fazer durante esses 40 dias. Então, há algo que de fato a gente entende, olha, estou verdadeiramente buscando um caminho de crescimento espiritual rumo à santidade, onde me vejo cada vez mais em comunhão com Deus, em comunhão com meu irmão, com a minha irmã, com a pessoa que encontra o meu caminho, ou no meu caminho. Então, daí que entendo que aqui deve pautar
a nossa vida como cristãos e, consequentemente, agora vivenciando o tempo da Quaresma. Perfeito. Padre Isaías, se alguém chegasse lá na paróquia Santa Rita de Cássia, o senhor estivesse no seu plantão e perguntasse: Padre Isaías, como eu faço para viver bem ou viver melhor a Quaresma desse ano, diante de tantas outras que eu já vivi? Qual seria o seu conselho? O meu conselho, primeiramente, seria recordar para essa pessoa, primeiro, as práticas penitenciais da Quaresma, que são práticas comunitárias, que foram aquelas que no bloco anterior nós comentamos, o jejum, a esmola e a oração, que são práticas próprias da Quaresma, as primeiras. Mas, em segunda instância, é preciso também que cada um de nós possa aderir para viver bem a Quaresma, práticas penitenciais pessoais. Porque às vezes a pessoa chega assim: padre, mas eu não como carne na quarta e na sexta-feira da Quaresma. Ok, mas essa prática é uma prática comunitária da igreja. E qual é a sua pessoal? É importante que nós tenhamos, para entrar na Quaresma, uma prática penitencial que seja sua, que você possa levar. E tem que fazer o processo de fazer uma eleição, de escolher o que eu preciso. Então, boa parte das vezes a pessoa fala assim: padre, eu quero renunciar nessa Quaresma, o chocolate, a cerveja, por aí vai. Então, tudo isso é importante, porque a gente precisa, além daquilo que a igreja nos propõe, que é uma prática penitencial, que ela é comunitária, que nós abraçamos juntos como igreja, como é a prática da abstinência, da caridade, da oração. Nós estamos juntos, todos os cristãos católicos do mundo se convergem para poder viver essas práticas penitenciais da Quaresma, mas é preciso também que a gente possa fazer o processo de ver em nós mesmos, na nossa forma de vida, o que também precisa se tornar prática penitencial. O que eu preciso hoje na minha vida, diante do seu exame de consciência, de tudo aquilo que você faz, o que hoje está te dominando? Talvez essa seja a primeira pergunta que a gente tem que fazer para poder fazer uma eleição de uma escolha, de uma penitência, de uma prática quaresmal para essa Quaresma de 2025. O que hoje está me atrapalhando na caminhada? O que hoje eu tenho que abrir mão para poder seguir melhor Jesus, para poder viver melhor a minha vida na comunidade, no segmento, na missão de Jesus? Então, esse é o conselho, Padre Wellington, que eu daria para um paroquiano que me chegasse, me procurasse, querendo viver melhor a sua Quaresma. Primeiro, viva aquilo que a igreja está lhe orientando para esse momento e orienta para todos nós que somos filhos da igreja. E segundo, veja na sua vida, faça o seu exame de consciência, veja aquilo que você precisa hoje fazer um processo de conversão. O que hoje você é convidado também a tirar da sua vida também. O que você é convidado a fazer um processo de se libertar também nessa Quaresma. Dom João Batista, a diocese do senhor aí na Bahia, né, a diocese de Barra, é uma diocese muito antiga, que já teve um outro bispo redentorista de grande responsabilidade no campo do desenvolvimento da saúde, do desenvolvimento de uma série de realidades aí, Dom Muniz, né? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre esses desafios que a igreja enfrenta para favorecer os fiéis a viverem momentos de maior entrosamento e vivência comunitária. Eu me lembro que nessas realidades, às vezes as distâncias são muito grandes, a carência de pessoal. E aí eu pergunto para o senhor, qual o papel das novas tecnologias para vivenciarmos tempos fortes de evangelização, como é o tempo da Quaresma? Como é que o senhor observa isso? E aí, partindo da sua realidade, porque a Diocese de Barra, que já foi muito maior, ainda é muito grande, não é mesmo? É verdade, verdade. A Diocese de Barra, ela era um terço do estado da Bahia, né? Então, imagine, hoje ela ainda possui 44 mil quilômetros, então é muita terra, né? E aqui sim, teve realmente mais dois outros bispos redentoristas, né? O Dom Muniz e o Dom Tiago. O Dom Muniz foi assim, por ter ficado aqui um tempo maior, 24 anos, né? Então fez um trabalho extraordinário.
além do trabalho pastoral, no campo da saúde, da educação. Foi assim, muito significativo, o trabalho desenvolvido aqui. Então, isso é importante, um legado, que nós redentoristas aqui temos na história da Diocese de Barra. Bem, dentro da sua pergunta, Padre Wellington, das tecnologias, novas tecnologias, como nós podemos nos servir para a evangelização, para nos ajudar, inclusive, dentro do nosso contexto de igreja e especialmente no tempo da Quaresma. Veja, entendo que é uma riqueza para nós, A gente não pode abdicar de tudo isso que vem acontecendo no mundo inteiro, desta evolução, das possibilidades que nos são dadas, para a gente poder estar em lugares que fisicamente você não tem como. Aqui mesmo a gente tem uma realidade assim, Quer dizer, distâncias enormes para a gente chegar em uma comunidade. Nós temos cerca de 700 comunidades na diocese. De uma comunidade, por exemplo, para eu chegar até lá, saindo daqui da sede, eu gasto 6 horas de viagem, 5 a 6 horas de viagem, em média, entre estrada de asfalto, chão, etc. Bem, então, assim, não é algo tão simples assim que você pode ir toda hora, que a qualquer momento você pode estar lá, ou pode ir no mesmo dia e voltar, porque não tem condição nenhuma para isso. Daí a importância que entra justamente as novas tecnologias e que nos possibilita isso, essa comunicação, o jeito da gente se fazer presente, levar também a palavra de Deus. Isso a gente não pode perder. Eu recordo que nós, como redentoristas, a gente tem Santo Afonso como fundador, e um dos seus ensinamentos justamente para nós é que ele se serviu de tudo aquilo da sua época, que era possível para evangelizar. E isso que, de fato, nós devemos assimilar. Não ser escravo, não nos permitir escravizar por alguma outra estrutura, mas nós precisamos nos servir das estruturas para a evangelização, para chegar até as pessoas, principalmente as pessoas mais simples, mais humildes, que precisam muito dessa nossa presença, que precisam muito da palavra de Deus, de rezar, de celebrar, de estar em comunhão com a igreja. Então, a gente, com sabedoria, com inteligência, sem perder o humano, e a gente não pode robotizar as nossas relações, não pode deixar também ser, assim como fala o Tolentino, deixar que o vampiro venha nos sugar, Mas a gente tem que se servir daquilo que é bom, que tem de bom, E tem muita coisa boa, Nós poderíamos ficar aqui elencando outros elementos, mas nosso programa está caminhando para o seu final. Quero agradecer a nossa conversa. Padre Isaías, muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo. O senhor vai voltar mais vezes aqui no nosso programa, pode ter certeza, viu? Agradeço o convite, Padre Wellington, muito obrigado por poder estar com vocês, partilhar esse momento tão bonito que é a Quaresma que nós estamos prestes a iniciar. Um abraço a todos os filhos e filhas do Divino Pai Eterno e uma alegria muito grande poder estar aqui. Espero poder retornar. Agradecemos. Dom João Batista Alves do Nascimento, que alegria poder voltar a falar com o senhor aqui na TV Pai Eterno, o senhor que está como bispo aí na Diocese de Barra. Um abraço a todos os seus diocesanos e saiba que a gente tem muita saudade do senhor aqui na TV, viu? Muito obrigado, Padre Wellington. Dom João Batista, por favor, nos conceda a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus nos abençoe. Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Nós agradecemos também a você, caro telespectador da TV Pai Eterno, pela sua audiência nesse conhecimento da fé. Um forte abraço, uma boa quaresma, vivamos na comunhão dos filhos e filhas do Pai Eterno.